Sejam todos bem-vindos aí ao workshop. Vou dar uma introdução à inteligência artificial, esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Eduardo Eberhardt, eu sou desenvolvedor full stack aqui da Lube Software, sou líder de célula. Então, como eu já falei, vou apresentar meu workshop sobre introdução à inteligência artificial, né? Gostaria de chegar até alguns exemplos práticos aí que eu quero focar mais, que é na aprendizagem por reforço, tá? Mas não dá para chegar diretamente nesse assunto sem entender todo o conceito, né? Do núcleo da inteligência até conseguir chegar realmente às aprendizagens mais profundas. Então, por isso que a gente vai começar com a introdução aí, tá? Eu vou parar de compartilhar minha câmera, tá? Porque minha internet está com um lagzinho hoje aí. Vou abrir a apresentação aqui. Você consegue ver minha tela? Sim, sim. Algum motivo... Deixa eu ver se dá um F5 aqui. Um motivo... Ai, beleza. Então... Tem um breve conceito aqui, né? O que seria a inteligência artificial. Tá? Não tem muito segredo, né? Mas é um campo da ciência cujo propósito é estudar e desenvolver, empregar máquinas, sistemas para realizar ou simular atividades humanas de maneira autônoma, com raciocínio, percepção, ambiente, habilidade de análise para tomar decisão. Podemos dizer que o conceito de IA está relacionado à capacidade de soluções tecnológicas realizar atividade de um modo considerado inteligente. Tá? Então, elas aprendem por si só e tal, né? Aqui a gente vai ver um pouco sobre essa questão aí, tá? Esse assunto, ele é bem amplo, tá? Existem muitas áreas do conhecimento aí nessa área, tá? Então, realmente, uma introdução não dá para abranger um assunto profundamente, né? Precisaria de mais workshops aí para a gente conseguir abranger cada área, e dentro de cada área existem vários tipos de aprendizados, né? Dentro de cada tipo de aprendizado existem vários algoritmos, né? Então, realmente é bem amplo. Isso aqui é o que faz a inteligência, ela como um todo, né? Não inteligência em cima de um algoritmo, mas de inteligência de um cérebro inteligente como um todo. Ele engloba essas áreas da inteligência artificial, tá? Machine Learning, rede neural, Deep Learning, tá? Aqui o Machine Learning é mais focado aí em algoritmos de classificação, tem bastante coisa que dá para fazer aqui, né? Classificação, regressão linear, predição, a visão computacional está mais relacionada a questão de imagens, né? Extração de características, reconhecimento de padrões em imagens, tá? Linguagem natural, questão de falas e tal, tem bastante coisa aí. Com algumas abordagens de aprendizado, né? Tá, existem várias abordagens de aprendizado aqui, essas são algumas das mais comuns, né? Esse aqui quero focar, quero trazer exemplos de aprendizagem por reforço, tá? Mas tem várias outras abordagens aí. Clusterização é questão, utiliza muito a classificação, né? Algoritmos genéticos, onde o próximo algoritmo ele carrega uma versão melhorada, ou seja, ele carrega a versão anterior dele mesmo e se aprimora, né? Então,
Tem bastante áreas de aprendizado. Vetores de suporte, esse aqui é para a rede neural, usa para uma classificação mais simples, né, mais lineares. E aí vai, tá? Então, só vou deixar aqui para que depois, se alguém quiser se aprofundar em cada item desse aqui, tá? Esses são os mais comuns, né? Abordagens. E aqui a gente tem os tipos de aprendizado, tá? Como você vai escolher qual tipo de aprendizado e qual tipo de algoritmo, para qual tipo de aprendizado você precisa, né? Tá? Por exemplo, o supervisionado, eu já vou dar exemplos deles aqui, né? Mas, então, temos feedback direto, habilidade de prever o futuro, dados rotulados, não supervisionada, não tem nada, não tem rótulo, não tem feedback. Ficou aqui na frente aqui. E aprendizagem por reforço, né? Aprende ações, sistema de recompensa e mais o processo de tomar decisão. Temos também a árvore de decisão, temos vários outros algoritmos também aqui na aprendizagem por reforço. Tá? Então, esses 3 tipos de aprendizagem somados, né? Se a gente for criar um grande cérebro, unindo esses 3 tipos de aprendizado, a gente engloba todos os tipos de aprendizado que se pode ter atualmente. É claro que essa é uma área em constante evolução, tá? E vai ser cada vez mais, né? Então, o que eu estou passando aqui se tem até o momento. Tá aqui, ó, aprendizagem supervisionada, né? É quando eu conheço a minha entrada de dados, tá? Insiro essa entrada de dados no algoritmo e conheço a minha saída, tá? Então eu informo o meu pacote de dados, as minhas entradas, as minhas informações e digo, olha, se vier cachorro, tá? Eu quero que tu diga que isso aqui é um cachorro. Então tu vai dando vários animais para ele, né? E sempre que vai chegar um ponto que agora que aparecer cachorro, ele vai aprender e vai saber que aquilo é um cachorro. Então essa rede, uma vez que ela esteja treinada, você pega os dados dela, que eu já vou mostrar como é que funciona, insere um dado novo que ela não conhece ainda, né? Geralmente o dado novo ela não conhece, ou não foi treinado com ela, né, para a gente testar. Então a gente insere um dado novo e ela vai conseguir dizer que isso aqui é um cachorro. Né? Então, por quê? Porque eu mostrei vários cachorros e disse que tudo isso aqui era um cachorro. Né? Então, e assim tu pode colocar vários datasets, né? Pode colocar cachorro, elefante, gato, e para cada um deles tu vai dizendo, olha, isso aqui é um cachorro, e tu vai informando o que tu espera, né? Esse aqui é um cachorro, esse aqui é um gato, tu vai dizendo para ele o que é, e ele vai aprendendo essas informações. Então, essa é a aprendizagem supervisionada. Claro que existem vários tipos de algoritmo que faz isso, né? No caso aqui, a gente vai usar, se for para imagem, né? A gente vai se utilizar da visão computacional, né? Junto com a Deep Learning. Depois eu explico mais essa questão aí. Tá? Temos aprendizado não supervisionado, onde ele não sabe nada, absolutamente nada sobre o que esperar daquilo, né? Então, tu insere vários objetos aleatórios e ele descobre padrões. Descobre, olha, esses 3 me parecem fazer parte da mesma família. Esses daqui não. Se tivesse mais, né? Se tivesse a Mini, por exemplo, provavelmente colocaria a Mini, esse aqui, esses 2 fases talvez são do mesma família e o coelho não faz parte de nada. Né? Agrupamento,
É muito bom para aprendizagem supervisionada quando eu não sei absolutamente nada sobre o que eu vou encontrar. Tá? Eu peguei dados crus, que eu não sei nada sobre aquilo que eu vou encontrar, ou eu preciso encontrar algum padrão. Né? Eu encontrei algum tipo de informação que eu preciso encontrar um padrão. E será que existe algum padrão nesses dados? Lembrando que aqui são imagens, né? Mas eu posso ser apenas dados, apenas números, pode ser qualquer tipo de informação, né? Então, se encontrar um padrão, a gente vai utilizar essa aprendizagem. Vocês estão me ouvindo ainda aí? Certo? Sim. Beleza. E o aprendizado semi-supervisionado ou por reforço, né? A terceira área é onde eu tenho um agente dentro de um ambiente, né? E ele testa o que ele pode fazer. Ele apenas sabe o que ele pode fazer, né? Eu posso para um lado, nesse caso aqui, né? Eu posso ir para um lado, posso ir para o outro, né? E aí existe. Por que é semi-supervisionado? Porque ele por si só, ele vai escolher o que ele vai fazer. Tu não interfere na escolha dele e nem no que existe no ambiente. Né? Tu só infere uma recompensa ou uma punição para ele. Por exemplo, se ele escolher ir pro lado do fogo, tu infere uma punição nele. Daí ele vai, e aí, se ele for pro lado da água, tu insere uma recompensa para ele, né? Então, ele vai entender que quanto a aprendizagem por reforço, ela nas ações que ele vai tomar, ele vai buscar sempre a maior pontuação que ele consegue atingir. Né? Então, sempre os caminhos que dão mais pontuação para ele vai seguindo, e as que dão menos pontuação, ele vai evitando. Né? Então, ele vai aprendendo com os erros como se fosse um ser humano, né? Ele vai aprendendo com os erros, vai tomando atitudes certas. E claro que ele tem um índice de aleatoriedade, né? Que ele volta a cometer o mesmo erro com base em conhecimentos que ele já obteve de outras variáveis para ver se aquele erro continua ainda. Né? Uma vez que ele pode, vamos supor que nessa situação, a primeira vez ele foi direto para o fogo, aí ele se queimou. Mas a segunda vez ele foi para a água primeiro e ele conseguiu levar a água junto. Então a segunda vez que ele foi para o fogo, ele derramou água em cima do fogo e nesse caso ele não se queimou. Então por isso que ele testa o fogo de novo, né? Porque essas variáveis elas podem ser alteradas, elas podem ser dinâmicas, né? Mas é basicamente esse sentido. Depois eu vou mostrar isso funcionando na prática, tá? Eu tenho uma enguinezinha de jogos na web, e aí eu apliquei um ambiente lá, uma aprendizagem por reforço, só para a gente ver como é que ela funciona, tá? Esse aqui é o modelo mais primitivo da IA, tá? Que é o Perceptron. Perceptron é formado por cada bolinha dessas são chamado um neurônio, tá? Um neurônio. E aí aqui eu tenho uma determinada entrada de um dado, tem um peso, tem uma função somatória e tem uma função de ativação. Tá? Isso é o Perceptron na forma mais pura e simples dele. A gente já vai ver o que é cada etapa dessa aqui. Tá? Então eu percebo que eu posso ter uma entrada, não faz sentido, né? Porque se eu tiver apenas uma entrada de uma informação, ela vai ser ela mesma. Então eu preciso ter pelo menos 2 entradas para eu conseguir ter algum outro tipo de resultado, né? Então, por exemplo, eu tenho
na rede neural, a gente tem o algoritmo feed-forward, né, que é o fato de eu conhecer os meus pesos, eu tenho determinadas entradas, conheço meus pesos e vou testar o resultado dele. Tá? Então, resumindo, é o somatório, o meu resultado, né? É o somatório da multiplicação das entradas pelos respectivos pesos, mais um ajuste, mais zero. Então, o que significa isso? Tá? A gente já vai fazer uma aplicaçãozinha da porta Shor, tá? Para a gente testar isso aqui, porque a porta Shor é uma das primeiras aplicações da inteligência artificial foi em cima da porta Shor, pois o resultado dela não é linear. Funções lineares ou retas não resolvem a porta Shor. Tá? Então, eu tenho determinadas entradas, por exemplo, 1, 1, 0, 0. Né? E eu multiplicando cada um desse pelo respectivo peso desse neurônio, né? Então, a entrada vezes o peso dele, mais, que é a somatória, mais a entrada vezes o peso, mais a entrada vezes o peso, eu tenho entrada vezes o peso, aqui aí eu somo a um bias, que é uma espécie de ajuste, e passa por uma função de ativação, né? E essa função de ativação, existem milhares de funções de ativação, cada um com uma aplicação diferente, tá? E essa função de ativação vai me gerar um resultado. Por exemplo, pode ser uma porta lógica, por exemplo, vamos uma porta lógica, ou se for 0, 0, 0 e 1, né? Ou seja, vai chegar nessa função de ativação aqui, se chegar 0 para ela, vai sair 0, se chegar 1, vai sair 1. Tá? Mas isso aqui pode ser infinitas variáveis, né? Infinitos pesos, com aplicações, das mais aplicações diversas. Aqui eu tenho várias não, mas algumas funções de ativação, né? Cada um com um tipo de finalidade. A SoftPlus eu uso muito na rede convolucional para detecção de imagem. Aqui a gente está usando o passo binário, tá? Tem a ReLU, que é essa função aqui. A gente vai usar ela no gradiente descendente, que é a parte que a gente vai vai atualizar os nossos pesos. Então, se for procurar por funções de ativações, existem várias também. Só coloquei algumas para a gente ver que tudo por trás do neurônio é a matemática pura e simples, tá? Não é outra coisa, a não ser isso. Então, aqui eu coloquei uma redezinha neural que resolve a nossa porta Shor. Como eu falei, né? A porta Shor não tem, se tu for traçando retas no teu gráfico, né? Parabólicas, derivadas, a porta Shor não resolve esse problema, tá? Classificadores lineares não resolvem a porta Shor. Então, só para ver se deu para entender o conceito, tá? Se a gente pegar as possíveis entradas, né? Quais são as possíveis entradas? 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Né? A porta Shor, ela ativa quando? Tá? Quando for 0 e 1 e 1 e 0. Tá? Quando as entradas forem iguais, o resultado é 0. Quando forem diferentes, o resultado teria que ser 1. Tá? Então, se a gente aplicar exatamente essa somatória aqui, a gente vai chegar nesse resultado, né? Por exemplo, aqui eu tenho um peso, tá? Aqui tem o meu peso que é 20.
Ó, aqui, esse meu peso aqui é menos 20, aqui esse peso aqui é menos 20, e esse peso aqui é um peso de 20. Tá? Claro que esse aqui é uma representação gráfica da minha rede, tá? Mas isso aqui se resume em matrizes, né? Quem não gostava da aula de matemática, a aula de matrizes é essencial. Tá? Então, tudo isso aqui são matrizes, toda a rede neural é baseada... Claro, a rede neural, depois a rede neural profunda, né? São baseadas em cima de matrizes. Então, se multiplicar a entrada pelo peso dela, ou seja, essa entrada pelo peso, tá? Mais a segunda entrada pelo peso dela também, menos o meu ajuste, tá? Esse ajuste também a gente calcula, esse valor a zero. Aí pegando a segunda entrada, eu tenho também a minha entrada de novo, vezes esse peso aqui, mais a segunda entrada vezes o outro peso aqui, mais o meu ajuste aqui, vai dar 1. Aí eu jogo de novo, eu joguei para as camadas ocultas, né? Aqui eu tenho a camada de entrada, aqui eu tenho uma camada, o H de hidden, de oculta. Daí a camada oculta faz o mesmo processo de novo. Pega o valor que chegou, vezes o peso, tá? Ó, a primeira camada oculta chegou a 0, vezes o peso dela, que é 20, mais a segunda camada oculta chegou a 1, vezes o peso dela, que é 20 também, menos 30, chega no meu resultado, que é 0. Se for seguindo isso para todas as entradas, vocês podem checar aí depois, tá? Se for seguir isso para todas as entradas, tu vai chegar na conclusão que se minha entrada for, a primeira entrada x1 for 1 e x2 for, se x1 for 0, x2 for 1, vai dar 1. E se x1 for 1 e x2 for 0, a entrada vai dar 1 também. Ah, Eduardo, mas eu posso fazer isso aqui com if else. Pode fazer com if else. Tá? Mas esse aqui é apenas um exemplo do mais simples possível. Tá? Mas tem situações aí que o custo de se programar, de se fazer esse if else é completamente inviável, né? E um treinamento de uma rede, tu simplesmente deixa ela aprender sozinha, né? E ela vai aprender, tá? Ela vai chegar no resultado que você quer. Claro que a gente vai ver que quanto maior a complexidade dela, maior é o tempo que ela gasta para aprender, né? Mas, se for fazer um monte de linha de código, de if else para resolver isso, tá? Não se torna viável para fazer isso. Por isso que se cria a inteligência, até porque ela consegue resolver questões desconhecidas, como é o caso do cachorro, né? Ou seja, eu nunca vi aquele cachorrinho pequeno, mas mesmo assim eu sei que ele é um cachorrinho, né? Baseado no meu histórico, né? Então, só que é o seguinte, o que nós temos aqui? Ah, Eduardo, como é que chegou nesse peso de 20 aqui? Né? Como é que chegou nesse peso de menos 20? Né? Nesse bias de 30? Tu acertou na mosca, assim, ou seja, eu vou ter que chegar lá e vou ter que escolher os pesos, já que eu quero, certinho para resolver essa questão. Não. Tá? Esses pesos eles são inicializados de maneira randômica. Tá? Não vou inicializar ele com 20. Ele vai dar um random aqui e vai inicializar cada peso com um valor aleatório qualquer. Tá? E aí a rede ela vai se treinando até que ela chegue no peso que resolve o meu problema. Tá? Onde essa aqui, por exemplo, ela é porta-shore, é um aprendizado supervisionado, né? Então, o único que eu vou dizer, olha, se for 0, 0, eu quero que minha saída seja 0. Se for a minha entrada for 0 e 1, eu quero que minha saída seja 1. Ou seja, esse é um aprendizado supervisionado, né? Então, ela vai chegar
ela vai treinar, você vai dar as entradas, as saídas, e ela vai treinar até que os pesos cheguem e consigam resolver essa equação. E se você treinar ela várias vezes, ou seja, eu treinei uma vez, depois zerei, treinar de novo, depois zerei, treinar de novo, você vai ver que cada vez ela vai achar um peso diferente. Não necessariamente os pesos eles têm que ser iguais, tá? Ela pode achar pesos diferentes, mas que os pesos diferentes resolvem o mesmo problema. A gente vai ver isso na prática também. Então existe, a gente viu o feed forward, que é onde eu tenho a entrada, os pesos e eu chego na saída que eu quero. Mas existe o processo inverso, que é o back propagation, onde é o quê? Vamos supor que nessa porta aqui, eu coloquei 0 e 0, mas a minha saída não foi 0, a minha saída foi 1. Ou seja, essa saída está errada. Então, ou seja, eu coloco determinadas entradas e testo ela. Né? E digo, olha, é isso que eu espero? Não, não é isso que você... Não é, essa entrada está errada. Essa saída está errada. Então eu informo para ele, sua saída está errada. Eu esperava que saísse 1 e está saindo 0. Então o que ele vai fazer? Claro que não é isso, que não é linear, não é 0 e 1, né? Essas saídas, elas podem ser 0,00053, é um número relativamente grande. E também a saída ideal é 1, tá? Mas ele não vai chegar no valor 1, isso tem um custo muito alto. Então ele vai chegar num valor máximo aproximado que você considera ideal. Por exemplo, isso um valor normalizado, né? Que vai de 0 a 1. Ele pode chegar, por exemplo, a 0,98. Então, se você considera que ele tenha 90%, 98% de acerto, é um número relativamente bom para mim. Então, eu aceito 0,98. Mas acho que 0,98 eu tenho 2% de erro, eu quero só 1. Então, eu quero chegar em 0,99. Tá? Então, quanto maior a precisão da minha saída, maior o custo que eu vou ter para treiná-la, né? Então, se eu queria que fosse 1 e chegou aqui 0,5, eu tenho 0,5 de erro. Tá? Então, eu vou colocar isso, eu vou calcular meu erro quadrático, tá? E aí vou passar em cima de um gradiente descendente, tá? Eu não vou entrar em questão de fórmulas matemáticas, porque essas fórmulas aqui elas são relativamente mais complexas, tá? Se tu pegar um plano tridimensional, é como se fosse uma bola caindo numa malha e ela causa uma deformidade e tu calcula a derivada dessa deformidade. Tá? Mas o conceito é que a partir do momento que eu conheço o meu erro, eu aplico um gradiente descendente e atualizo a minha camada oculta, atualizo cada um da minha camada oculta, faço a mesma coisa, calculo qual que é o erro dela em relação à entrada, agora atualizada, passo o gradiente descendente e atualizo o meu peso da entrada. Tá? E aí eu faço o quê? Eu aplico novamente as entradas e checo a minha saída. A minha saída agora, com as mesmas entradas, minha saída agora foi 0,7. Opa, meu erro diminuiu. Né? Antes era 0,5, agora meu erro é de 0,3. Eu esperava 1, né? E chegou a 0,7, então meu erro é 0,3. Então ele pega um erro de novo, faz a mesma questão, só com um erro menor, e vai ajustando até que ele calcule o peso de cada conexão, tá? Para que minha determinada entrada eu consiga alcançar a minha saída desejada. Tá? Então essa é a rede neural, a forma mais simples dela, né? Claro que quanto mais camadas ocultas a gente tem, quanto mais profundo eu chego na minha camada, quanto mais camadas eu tenho, menos eu conheço a minha entrada,
tá? Menos vícios ele vai ter da minha entrada, maior vai ser a minha assertividade. Tá? Então, existem problemas complexos que eu preciso aumentar a quantidade de neurônios, aumentar a quantidade de camadas ocultas para conseguir chegar no nível de precisão que eu preciso. Tá? Mas isso tem um custo, né? Tá? O custo de treinamento, por isso que a gente já ouviu falar, mas tem redes neurais que se demora muito tempo, tá? Com computadores muito fortes. Geralmente, os treinamentos de redes trabalha com vários clusters interligados, com placas de vídeo. As placas de vídeo hoje, elas têm um poder de processamento maior que o do processador, né? Então, você faz um treinamento através de placas de vídeo, com em cluster, rodando em paralelo, tudo. E isso ainda demora muito tempo, tá? Para se chegar em aprendizados complexos. Então, imagine que aqui eu tenho 5 entradas. Tá? Isso aqui, se eu for treinar 5 entradas para chegar numa saída, tá? Nesse jeito aqui, a gente chega talvez em 3, 4 minutos, tu faz esse cálculo aqui. Tá? Mas se eu estiver analisando uma imagem de 1024 por 1024, tá? Tu tem 1 milhão de entradas. 10 milhões? Me perdi agora. 1 milhão de entradas, mais ou menos. Tá? Então, não teria 5, teria 1 milhão de entradas. Então, ou seja, meu custo para analisar uma única imagem, tá? Tu passa, às vezes, dias. Tá? Se eu for utilizar a Deep Learning, se eu for utilizar uma rede neural profunda. Tá? Então, essa rede neural profunda, ela resolve a maioria dos problemas, mas ela não é utilizada para resolver a maioria dos problemas. Por quê? Porque o custo dela é muito alto, né? Então, para entradas muito grandes. Então, a gente utiliza outros algoritmos, né, que tratam a minha entrada até que eu consiga chegar em um número pequeno de entradas. Aí sim eu passo por uma rede neural profunda para ter uma saída. Tá? Assim como uma rede, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma rede convolucional, né? Convolutional Neural Network. É algoritmo para extração de imagens, né? A gente classifica, a gente pega uma imagem e de um pequeno pedaço da imagem a gente extrai características e vai extraindo várias características. Por exemplo, pega uma característica, pega uma pontinha da orelha, tá? Outra, aí ele vai pegando, tu vai rastreando isso aqui e tu vai pegando uma característica, outra característica, um pontinho de focinho, outra característica, outra pontinha, e tu vai extraindo várias características. Aí depois tu faz o max pooling, ou seja, tu transforma essas características em uma outra característica menor, né? Extrai características e assim tu vai até que tu consiga chegar numa quantidade pequena de entradas. Tá? Esse aqui é uma quantidade pequena, né? Se for pegar a imagem, do mundo real, isso aqui, como eu falei, né? Uma imagem de 1024 dá 1 milhão de entradas. Né? Então, uma rede neural, ela não conseguiria, ficar inviável analisar uma dessas. Então, se passa por outros algoritmos que tratam essas entradas, daí sim, passar por ela e fazer uma classificação, né? E fazer uma classificação daquele dado que eu recebi. Né? Então, essa aqui é uma rede convolucional, que eu vou ver agora é a Q-Learning, né? Aprendizagem por reforço, o algoritmo chamado Q-Learning também. Faz um tratamento de dados, no final ela joga numa Deep Learning, uma rede neural, né, profunda, para aí conseguir um resultado hábil. Então, assim, existe a rede neural pura e simples, ela
como eu falei, ela tem um custo muito alto, né? Então, só se você quiser resolver problemas simples. Assim como a gente vai resolver essa questão da Shore aqui agora. Consegue me dizer se estão vendo a minha tela? O meu código? Sim, estamos vendo. Vou aumentar ele aqui. Então tá bom aí. Dá mais um zoom, por favor. Acho que tá bom. Boa. Ok. Aqui eu instanciei uma rede neural. Já vou mostrar aqui para vocês. Tá? Claro que não vamos chegar nessa questão da questão matemática em si, tá? Mas aqui eu utilizei uma sigmoide para fazer a função de ativação, tá? Escolhi a função sigmoide. Aqui é a derivada da sigmoide, que é utilizada no gradiente descendente, tá? Para a gente fazer a atualização dos pesos. Então aqui eu instancio ela com o nós da entrada, nós oculto, tá? E os nós de saída, né? Então, faço treinamento e faço a predição, tá? Claro que tudo isso aqui é em cima de matriz, né? Então tem todo um cálculo de transposta, adição escalar, subtração, tá? Tudo isso aqui em cima de matrizes. Mas a rede neural em si, quando você chega nela, né? Então aqui eu tenho o meu dataset, ou seja, eu tenho minhas informações que eu quero fornecer para a minha rede e a minha saída esperada, tá? Então aqui eu estou fornecendo a minha porta Shore, tá? Então estou dizendo aqui, ó, que para o primeiro array, que é o win1, eu espero uma saída 0. Para a entrada 1 e 0, eu espero a saída 1. Para a entrada 0 e 1, eu espero a saída 1. Para a entrada 0 e 0, eu espero a saída 0. Tá? Então eu vou fornecer para ele minhas entradas, vou fornecer para ele as minhas saídas. E em cima desse dataset, eu vou inicializar a minha rede neural, né? Então eu estou dizendo que eu tenho 2 entradas, tenho 2 saídas e vou botar aqui que eu tenho 3, eu vou ter uma camada oculta com 3 neurônios. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Eu vou instanciar e vou passar, vou pegar minha rede neural e vou passar por run, né? Então aqui ele vai fazer um looping enquanto eu preciso treinar ela. E aqui o que eu faço? Eu pego minha rede neural e vou treinar ela. Cada looping eu preciso treinar, dar informações para minha rede neural da entrada. Ó, tô colocando aqui ele está fazendo um random de 0 até 3, né? Ou seja, está fazendo um random desse aqui. Tá? Então, ou seja, ele vai botar assim, ó, se minha entrada for o I1, eu espero 0. E assim por diante. Ó. Se a entrada for o I1, minha saída tem que ser essa. Se minha entrada for 0 e 1, minha saída tem que ser... E aqui eu estou fazendo o treinamento dela. Então, eu faço uma bateria de treinamento. Por exemplo, escolhi 10 mil aqui. Faço 10 mil treinamentos desse. E aí eu pauso o treinamento e faço uma predição. Tá? Eu vou testar esses meus dados. Eu vou jogar 0 e 0 para ele e vou ver qual que é a minha saída. Ou seja, 0, 0 teria que ser 0. Tá? Mas como a gente comentei com vocês, né, o zero absoluto não existe. Né? A gente vai chegar no número infinitamente pequeno e próximo ao zero. Então aqui eu aceitei 0,4. A gente vai ver que conforme a gente for diminuindo a minha precisão, o tempo o custo para treinar isso vai ficar maior. Então eu só fiz 2 predições aqui. Ou seja, se for 0, 0, teria que ser um número praticamente 0. E se for 1 e 0, teria que ser mais próximo de 1 possível. Né? Botei 0,98. Tá? Se ele chegar nesse valor que eu quero, ele sai do treinamento. Tá? E aí eu gero, aqui depois eu imprimo as minhas, o meu resultado. Né? Então deixa eu só rodar isso aqui. Ó, então
que ele fez aqui? Tá? Ele começou, ele instanciou, ele fez o primeiro ciclo dele, ele fez, eu estava no ciclo 2, eu comecei com o ciclo 0, né? Ciclo 0, então ele fez 3 ciclos. Primeiro ciclo ele chegou nesse resultado, ele não chegou em 0,2, ó, ele chegou, na verdade, 0,04, eu esperava, né? Então ele chegou em 0,03, então essa predição ele acertou, mas essa aqui não acertou. Tá? Ele chegou em 0,95. Então aí o que ele fez? Ele pegou mais 10 mil treinamentos e testou de novo. Tá? Já percebe que aqui minha predição eu já consegui baixar a minha precisão. Ó. Cheguei em 0,1 já. Mas aqui eu cheguei em 0,97. E aqui aí tentou mais uma vez, ó, baixou mais. Percebe que o salto cada vez ele vai ser menor. Ó. Tá? E aqui ele conseguiu chegar no 0,8, que é o que eu queria. Tá? E aqui aí ele me dá os meus pesos. Ó. Os meus pesos da camada de entrada, o peso de X1, ó, me dá todos os meus pesos, e os pesos da camada oculta, tá? Me dá os meus pesos aqui. Então, ou seja, se eu pegar esses pesos aqui, agora que são pesos já treinados, e carregar eles e fazer sempre essa predição aqui, tá? Ele sempre vai acertar. Tá? Então, sempre que eu botar 0, 0 vai dar 0, sempre que botar 1 e 0 vai dar 1, se botar 0 e 1 vai dar 1, se botar 1 e 1 vai dar 0. Tá? Esse aqui eu acabei de treinar ela, já cheguei nos meus pesos. Tá? Deixa eu só aumentar o custo disso aqui. Ó. Agora eu quero que isso aqui chegue em 0,1 e aqui que chegue em 0,99. Conseguiu ver? Ele fez 41 ciclos para conseguir chegar, ó, para conseguir chegar nessa precisão que eu gostaria aqui. Essa aqui, ó. Tá? Fica até 0,98, aqui 0,99. Tá? Então, ou seja, quanto maior a precisão do meu resultado, né, maior o custo que eu vou ter para treinar isso aqui. Claro que aqui eu botei 3 neurônios na camada oculta, né? Se eu colocar 30 neurônios na camada oculta, tá? Deixa eu salvar de novo aqui para a gente ver. Ó, 30 neurônios na camada oculta, percebe que ele terminou isso aqui em 5 ciclos. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais ligações de neurônios, né? Automaticamente, como tenho mais ligações de neurônio, eu tenho maiores possibilidades de algum neurônio chegar no resultado que eu gostaria. Tá? Claro que o custo de treinamento ele vai aumentar proporcionalmente, tá? Conforme se eu tiver aqui eu predisse com 2 entradas, né? E uma saída. Porque eu posso ter infinitas entradas e aqui eu posso ter infinitas saídas, né? Tá? Então, isso vai aumentando meu custo proporcionalmente. Tá? E aí chega um ponto que ele se torna inviável, né? E aí chegamos na aprendizagem por reforço, que é o que eu gostaria de propor, né? Onde eu tenho um agente, né? E esse agente ele faz uma ação dentro de um ambiente qualquer, né? E aí eu observo essa ação, tá? Eu observo essa ação, atualizo o estado do meu agente e dou uma punição ou uma recompensa para ele, tá? Conforme aquela primeira imagenzinha que eu mostrei para vocês lá, tá? De acordo com essa recompensa, ele vai se calibrando, ele vai se treinando e vai formando uma tabela
uma tabela de um Kill Table, que se chama, né? E essa tabela de Kill Table ele consegue escolher depois quais são as melhores ações para determinados estados que eu estou. Né? Então, se eu estou, por exemplo, vamos supor um jogo, né? Se eu tenho um inimigo na minha frente, né? Qual que é a melhor ação para eu tomar? Então, ele vai buscar na tabela dele. Quais são as minhas entradas? Eu estou com vida cheia. E tenho munição, muita munição. Então a minha melhor ação é atirar. Né? Minha melhor ação é atirar. Então, dependendo, não necessariamente vai ser sempre atirar, tá? Porque, por exemplo, apareceu um inimigo na minha frente, eu estou com munição, mas eu estou com minha vida por um fio. Né? Então ele vai dizer, minha melhor ação não é atirar agora. A minha melhor ação é fugir. É buscar uma vida, se esconder. Tá? Então também existe uma matemática por trás disso, né? Tá? Nosso tempo não dá para a gente se aprimorar muito de onde que veio isso aqui, tá? Mas é o valor da atualização da minha tabela, né? De cada ação que eu devo tomar, dependendo das minhas, do meu estado, da minha entrada, depende do fator de recompensa, né? Da minha recompensa, mais o meu fator de desconto, vezes o valor futuro da próxima ação que eu posso ter mediante aquele estado que eu estou, menos a ação passada, né? Isso aqui ele faz até achei até um gifzinho que faz uma animação bem legal aqui, onde aqui, claro que é um estado extremamente simples, né? Mas aqui esse é o estado que eu tô. Eu estou no estado, aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 1, 0. Eu estou aqui. Tá? Então, eu estando uma vez nesse estado aqui, tá? O estado 0, 1, 0, tá? Qual é a melhor ação para me tomar? A melhor ação para tomar é o maior número. Qual que é? É ir para a direita. Então, a melhor ação que eu estou aqui nesse estado é ir para a direita. Uma vez que eu vou para a direita, tá? Ó, o que ele faz aqui? Ó? Exatamente essa forma matemática aqui. Ó. Uma vez que ele vai para a direita, ele calcula qual é maior recompensa da minha direita. Tá? Que é esse aqui. Ele coloca na fórmula matemática, que é a maior recompensa, menos a atual e tal, e atualiza o meu estado anterior para reforçar ele. A próxima vez que eu chegar aqui, esse estado aqui da direita, ele deu muito certo. Ele deu muito certo. Então ele atualiza esse estado aqui, reforçando ele, dizendo que realmente foi uma boa escolha, porque quando eu chegar na direita, quando eu chegar nesse estado aqui, tá, a minha melhor ação é fazer o quê? É ir para cima. Então eu pego meu troféu. Tá? Então a ideia básica da Q-Learning é essa, né? Mediante um estado ou entrada, não necessariamente a posição onde ele está, né? Mas isso pode ser a entrada de dados diversos, tá? Dependendo da entrada por exemplo, um jogo de primeira pessoa, tu não vai informar cada posição que o cara tá. Por quê? Porque o mapa ele é gigante, né? Então, se eu precisar informar cada posição onde que eu tô, eu vou dar na mesma questão do próprio Deep Learning, né? Que, ou seja, a quantidade de entradas que eu vou ter que ter mapeadas, ou seja, de cada posição, ela é muito grande, né? Então, se torna um custo inviável para mim treinar isso. Então, automaticamente, eu posso mapear o quê? Eu posso mapear os meus sensores. Eu tenho um sensor de um inimigo próximo, eu tenho um sensor de uma parede, eu tenho um sensor de uma bala chegando, ou seja, tem um número finito de sensores pequenos, de acordo com esses sensores eu vou aprendendo o que eu preciso fazer. Tá? Aqui, aí eu tenho, não sei se vai dar tempo de mostrar.
Aqui minha engine de jogo, de jogos que eu fiz que eu tenho para web. Deixa eu abrir ela aqui. Ó. Aqui eu coloquei uma rede treinada em 1 hora de treino. Tá? Já vou mostrar o que está acontecendo aqui, mas eu tenho aproximadamente 1 hora de treinamento, onde essa caixinha aqui, ela possui 4 entradas, que são esses 4 sensores de entrada, e aí ele possui variáveis do ambiente, que são essas outras caixas que ela deve coletar. Outras caixas que ela deve coletar. Aqui por volta eu tinha um muro, tá? Mas eu resolvi dificultar a minha vida. Tá? Porque o que acontece? Quando ela tinha um muro aqui por volta, quando o sensor ele dá num muro, ele aprende que aqui tem um muro. Né? Então, a hora que ele chega no muro, ele sai costeando, ele sabe que aqui não vai ter mais nada, então ele volta. Né? Ele aprende muito mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu removi esse muro. Mas mesmo assim, mas o limite para passar aqui, ele ainda existe. Ou seja, a minha rede ela não pode passar para cá. Deixa eu remover. Deixa isso aqui. Deixa eu remover o meu. Deixa eu pegar meu index aqui. Deixa eu remover o meu movimento pelo cérebro. Tá, aqui está a minha guinezinha. Eu fiz o seguinte, tá? Se eu boto para a esquerda, uma vez que eu aperto, ele continua indo, até que ele encontre, teoricamente, o meu limite, o meu muro aqui. Tá? E aí daqui para aqui não vai mais. Aí para cima também vai, até que ele encontre esse limite. Tá, aqui eu estou controlando pelo teclado agora, tá? Ó, eu mesmo estou controlando, vou colocar para baixo agora. Para a esquerda. Tá? Então eu mesmo estou controlando, fazendo esse controle através do teclado. Então, aqui que eu faço, eu pego o meu player, tá? Pego meu player e injeto a leitura do teclado nele dentro da minha engine, que ela vai injetar dentro disso aqui meus comandos do teclado, né? E aqui que eu faço? Meu player, eu instancio ele aqui, tá? Instancio meu player, injeto o meu player dentro da engine como um objeto atualizável, registro ele lá dentro e injeto o comando de teclado dele, injeta os comandos do teclado engine para dentro do player. Mas eu posso comentar isso aqui, que eu não vou usar o meu teclado. Poderia fazer isso de maneira aleatória, ou seja, eu poderia pegar meu player e fazer ele a entrada de dados dele. Eu poderia o comando dele que ele vai receber as setas, né? 2 para baixo, 4 para a esquerda, 6 para a direita, 8 para cima. Eu fazia um random aqui, injetava isso aqui a cada 500 milissegundos e o meu boneco vai andando sozinho. Tá? Mas aqui que eu faço? Eu vou fazer a minha inteligência mover isso. Tá? Então aqui eu usei um padrão observer, tá? Usei um padrão observer no meu player, subscribe. Então a cada movimento ele vai retornar os sensores dele, a posição e a velocidade. Em cima disso eu posso movimentar minha câmera, posso checar colisões e posso mover e atualizar o meu cérebro. Tá? Então aqui está a grande sacada. Tá? Claro que se a gente pegar toda a configuração do cérebro aqui,
né, todas as regras dele, e o próprio algoritmo mesmo é bem grande, tá? Para a gente explanar aqui. Mas, basicamente, o que eu faço? Eu pego a minha entrada, ou seja, eu pego os meus sensores, olha, retorna os meus sensores, minha posição, minha velocidade, eu infiro isso dentro da entrada do meu cérebro, junto com o comprimento do meu sensor, ou seja, qual é o tamanho que ele vai começar a ler, né? E aí, em cima disso, o meu cérebro ele escolhe uma ação, ele escolhe uma das 4 ações, que é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, né? Essa ação, o que eu faço? Eu pego o meu player e faço ele andar, tá? E em cima dessa ação, eu infiro uma recompensa para ele. Tá? Eu infiro uma recompensa para ele. Então, essa recompensa, que a grande sacada está justamente na recompensa. Tá? De learn, tem muita gente que diz que o Deep Learning não funciona, mas é justamente por quê? Por causa que não sabe calibrar a recompensa. Tá? O grande sucesso do Q-Learn, da aprendizagem por reforço, está justamente calibrar a recompensa. Tá? Então, ou seja, aqui eu forço ele a andar, ou seja, se a ação passada for igual à ação que eu escolhi agora, ou seja, se a ação passada eu escolhi ir para a esquerda, agora eu escolhi para a esquerda novamente, eu dou uma recompensa para ele maior do que se ele escolheu ir para cima. Então ele vai aprender que, opa, cada vez que eu for para o mesmo lado, de novo, eu vou ganhar mais pontos, né? Aqui mesma coisa, se for uma colisão, ou seja, se eu encontrar um objeto na minha frente, eu dei 10 pontos para ele. Né? Então, ou seja, ele vai aprender que também se existir um sensor no caminho, ele também ganha uma pontuação, mas ganha uma pontuação proporcional à distância que eu estou. Então, quanto menor a distância que eu estou, eu ganho mais pontos, e até o ponto que eu chego na colisão eu ganho um ponto máximo. Então, ou seja, ele vai buscar esse tipo de pontuação, né? E assim por diante, normaliza. Aqui eu tinha uma puniçãozinha que era se tinha parede, né? Então, como eu removi a parede, eu não dei punição nenhuma aqui. E se tinha parede, aí realmente eu dava uma punição. Então, ou seja, quando chegava na parede, ele evitava a parede, porque não tinha nada para ele ali. Tá? Então, ele aprendia com isso. Eu quero aqui, vocês vão botar se botar uma rede aqui que tem 1 hora de treino, ela está meio perdida. Ela não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Aqui, esse aqui são os meus pesos, né? São os meus pesos que ele achou da rede. E aqui eu tenho alguns. Aqui eu tenho com 1 hora de treinamento. Eu tenho algumas. Vamos botar aqui com 2 horas de treinamento. Já está um pouquinho mais pertinho, ó. Já detecta, tá vendo? Detecta o objeto, já vai em direção a ele. Mas, vamos botar o máximo aqui, que é 5 horas de treinamento, que eu tenho, que eu tenho 5 horas de treinamento. Ele vai aprendendo sozinho. Eu não estou fazendo nada, não mexendo no teclado, nada. Ele vai funcionando sozinho, ele vai atrás dos objetos. Tá? Uma coisa, a minha grande sacada que explodiu minha cabeça quando eu fui aprender aprendizagem por reforço, que até tem um treinamento de dados chamado medo aqui. Tá? O que eu fiz com o medo? Quando eu tinha parede, ele sabia que o sensor detectava a parede, ele sabia que ele tinha que evitar a parede, mas a partir do momento que ele não tem mais uma parede aqui,
Tá? Ele sabe o quê? Que quando ele vai para cá, ele não consegue mais ir para cá, então ele volta, mas isso não causa nenhuma punição para ele. Agora, o que eu fiz aqui? Eu dei uma punição para a minha parede, uma punição de menos 100. Eu dei uma punição muito grande para uma parede invisível, ou seja, ele não sabe onde está a parede porque o sensor não pega ele, não detecta essa parede, e mesmo assim, num lugar invisível, ele tem uma penalidade estritamente alta. Então, o que acontece? O que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu que, depois de vários treinamentos, ele aprendeu que mais vale eu não andar, ou andar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, aqui para trás, que eu ganho pequenos pontos, ou seja, mais vale eu ir ganhando pequenos pontos e arriscar pegar uma caixa que vale 10, do que eu andar para um lugar desconhecido e tocar no lugar que eu não sei onde está e que me tira 100 pontos. Então, a inteligência, ela conseguiu aprender uma sacada que eu não tinha percebido. Que justamente ela anda um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, que ela sabe que ela está ganhando, ela está acumulando pontos, né? Mas mais vale ela acumulando pontos bem pouquinho e não pegar nenhuma caixa do que ela andar para algum lugar e que isso vai tomar toda a pontuação dela e vai deixar ela negativa ainda. Então é isso. Aqui só não, deixa eu só mudar minha câmera, que eu botei uma câmera ortográfica. Deixa eu botar para uma câmera em perspectiva aqui. Deixa eu configurar aqui o meu controle, que deixa eu botar um pointer lock aqui. Ó, só queria mostrar para vocês que isso aqui é um ambiente 3D, tá? Eu peguei um ambiente 3D da minha Engine e aí simulei um ambiente 2D, só para a gente poder fazer isso aí, mas a gente está dentro do ambiente 3D aqui, né? Não sei se a gente tinha reparado que existia sombras, existia alguma outra regras aí de cores, tá? Galera, é isso.